Bíblia, no livro de Jó 42, ele diz, 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê, pois por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó viveu uma situação, queridos, que muitos imaginavam que não tinha solução. Jó era bem sucedido, Jó, além de tudo, ele era temente, ele era fiel ao Criador. E pela permissão do nosso Criador, o diabo tocou na vida de Jó, o diabo tocou na saúde de Jó, o diabo tocou nos bens materiais de Jó, o diabo tocou na família de Jó. Mas bem ele sabia, ele era fiel, ele permaneceu fiel, ele permaneceu confiante. Ele permaneceu confiante e ele recebeu a resposta do Criador. Ele foi Jó, queridos. O diabo fez de Jó, porque o diabo mexeu na vida de Jó, porque Jó era fiel. Jó era temente ao Criador. Jó passou por uma situação tão triste na vida dele que seus amigos afastaram dele. Sabe, queridos? E ele continuou perseverante. A mulher de Jó diz: abandona o seu Criador e morre. Abandona o seu Criador, abandona essa fé e morre. Porque a situação era crítica. A situação de Jó era desesperadora aos olhos humanos. Não tinha recurso, não tinha solução. Não tinha solução aos olhos humanos. De repente hoje você está diante desse monitor, você vive uma situação que só pela benevolência do Criador, só pelo agir dele mesmo, e mesmo assim você está duvidando que ele pode fazer algo por ti. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que tem jeito. Que tem jeito, sim. Érica, como é possível? Eu estou passando por momentos difíceis, momentos de tristeza. Eu estou passando pelo vale, estou no deserto. E você diz para mim que tem jeito? Tem. Basta você crer. Tem jeito. Por que as notícias ruins não me assustam? Porque eu tenho fé. Então hoje neste vídeo você vai ser desafiado a testar a sua fé. Você vai ser convidado a ser testado a sua fé. Porque Jó era o seguinte, querido. O diabo tocou na vida dele, na família, nos filhos, em tudo que ele tinha, ele perdeu tudo. Ele viveu uma situação desumana. A saúde de Jó estava numa situação, querido, que ele se encontrava na lama. Na lama. Mas ele permaneceu, ele prevaleceu. Então vamos meditar? Jó 42. Hoje é para nós meditarmos no livro de Jó 42. Não tenha pressa de ouvir a palavra. Continue. Dê um like aí, porque sendo assim o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Vamos lá. Última resposta de Jó ao Criador. Então Jó respondeu ao nosso Criador Yahweh: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Criador falou estas palavras a Jó, o Criador disse também a Elifaz, o temamita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus amigos, porque vocês falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora pegue 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Ofereça holocaustos em favor de vocês.
O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Eliafaz, o temamita, Bildade, o suíta, e Sofá, o Matita, foram e fizeram o que o Criador lhe havia ordenado. E o Altíssimo aceitou a oração de Jó. O Altíssimo Criador Yahweh restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos. E o Altíssimo lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o havia conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Criador tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Altíssimo abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Germina, a segunda chamou de Késia e a terceira Querem-Apuc. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Assim seja, queridos. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreenda todo o espírito da rejeição, tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas para não compreender e nem entender a tua santa e maravilhosa palavra. Abra a visão espiritual do teu povo para que venha compreender o que tu queres falar conosco nesta palavra. Repreenda a praga, a palavra maldita, repreenda a incredulidade, repreenda os olhos de cobiça, de inveja contra as nossas vidas. Repreenda, Pai, todo olhar de maldade, tudo aquilo que foi lançado contra as nossas vidas, toda tranqueira deixada diante das nossas casas, nas encruzilhadas, nas matas virgens. Toda obra contrária, Pai, que seja agora anulada, cancelada, desfeita pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, meus queridos. Então, o que acontece? Esse livro de Jó mostra verdadeiramente que ele estava no deserto. Ele estava sendo testado. A fé de Jó, mais uma vez, estava sendo colocada à prova. Por quê? O diabo, ele é invejoso. Todos nós sabemos disso. Só que ele, por permissão do próprio Criador Yahweh, ele diz: olha, tá vendo Jó? Jó é fiel a você porque Jó tem tudo. Tem bens, tem família, tem riquezas. O Criador, ele sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções. E ele bem sabia que Jó, mesmo se algo acontecesse, Jó permaneceria fiel a ele. E sabe o que aconteceu, queridos? O diabo foi e falou: ele te adora, ele é fiel a ti porque ele tem isso, porque ele tem família, porque ele tem bens materiais, porque ele tem riquezas, porque... Aí o Criador falou: tá vendo meu servo Jó? Ele é fiel. O diabo: não, ele não é fiel. Ele só está sendo fiel porque ele tem recursos, porque ele é farto. Aí o Criador falou: então tá. Pode tocar na vida, pode tocar em tudo de que é de Jó, na família, nos bens materiais, só não toca na vida de Jó. A vida dele vai manter-se. Sabe o que aconteceu, queridos? Jó perdeu tudo. O diabo, por permissão do próprio Criador. Aí você vai me dizer: nossa, mas que pai é esse que deixa o diabo tocar? Não, querido, ele não deixa, ele permite para que o nome dele seja exaltado, ele permite para que o nome dele seja glorificado, ele permite para que a nossa fé seja testada, ele permite para que para ver até onde eu e você sejamos capazes de glorificá-lo, exaltar, adorá-lo. Porque enquanto você está no momento feliz, enquanto você está no momento de conquista, de realização, é muito fácil você exaltar o Criador. É muito fácil você adorar, é muito fácil você fazer uma oração. Agora eu quero te desafiar a crer. Eu quero que você venha testar a sua fé nos momentos difíceis. Naquele momento que você está com a saúde
uma enfermidade que ela é terminal, naquele momento que você está desempregado, naquele momento que você perdeu tudo, que você fez um negócio péssimo, que você fez um investimento que não te trouxe retorno. Eu quero te desafiar, você crer quando todo mundo vai em direção ao contrário, em oposição ao que você acredita, em oposição ao que você crê. É isso, esse é o maior teste. E o Criador, por permissão dele próprio, ele permitiu que o próprio diabo tocasse em tudo que era de Jó. Porque ele conhecia o coração de Jó, porque ele sabia bem quem era Jó. Mas o diabo, como é mentiroso, ele acreditava. Se Jó perder tudo, Jó vai deixar de ser fiel. E Jó, todas as mazelas que aconteceu com Jó impediu que ele permanecesse infiel? Não, pelo contrário. Jó continuou intercedendo pelos seus amigos. Jó continuou acreditando, dizendo, declarando, bem sei que tu és fiel, que eu posso crer. A mulher de Jó, no livro anterior, nas passagens anteriores, ela diz, amaldiçoe esse seu criador e morre, porque a mulher não estava aguentando ver a situação que ele estava passando. Ele perdeu tudo, a família, perdeu bens materiais, perdeu a saúde. A mulher não tinha a mesma visão espiritual dele. Eles não andavam, apesar que ela visualizava com os seus olhos a fé, o que Jó vivia, contemplavam as maravilhas que o Criador fazia através das mãos de Jó, mas a incredulidade, ela estava ali ela não tinha aquela fé sobrenatural, porque ela deixou que o diabo a usasse. Amaldiçoe esse seu Criador e morre. Sabe o que Jó respondeu para ela? Você tá louca, mulher? Você endoidou, mulher? Sabe, querido, Jó, ele sempre tinha certeza que, independente da situação que ele estava passando, o Criador cuidava dele, que o Criador era fiel a ele, que ele tinha sempre a certeza que a presença do Criador ia resplandecer na vida dele, que não é porque ele estava passando por aquele momento, que ele caminhava naquela escuridão, que ele ia ser deixado de lado ou seria esquecido pelo Criador. Não. Muitas vezes ou aconteceu de ter um abatimento, aconteceu, mas ele manteve-se de pé. Ele manteve-se fiel e íntegro. E aqueles amigos, aquelas pessoas que confiavam nele, esperavam o conselho dele, esperavam os amigos dele ficavam tão deprimidos com a situação de Jó, que eles achavam que Jó não tinha mais recurso, que a situação de Jó não tinha solução. Jó chegou a dizer que o Criador tinha lançado ele na lama e ele tinha tornado semelhante a um pó e cinza. Que ele clamava ao Criador e o Criador não respondia. Ele pedia, olha apenas para mim, eu estou de pé. Sabe, muitas vezes nós vamos atravessar por dias difíceis, mas se você continuar perseverante, se você continuar acreditando, se você continuar buscando, gritando por socorro, Jó, ele clamava por socorro, o íntimo dele se agitava sem cessar, ele tinha dias de aflições, sobrevinha a ele, e ele era fiel, ele era íntegro. A pele dele chegava a escurecer e caía, de tanto que a enfermidade. Ele diz, na palavra do Criador, na Bíblia Sagrada, diz que os seus ossos os ossos dele queimavam de febre.
sabe? Só que Jó era íntegro. Ele nunca cobiçava, ele nunca adulterou. Ele continuou perseverante. Ele nunca negou o Criador, apesar de todo aquele mal que estava sobrevindo a ele. Ele nunca negou o Criador. Apesar de todo o mal que sobreveio a ele, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Porque ele tinha certeza que o Criador era a garantia dele. E se ele perdesse essa fé, se ele perdesse essa garantia, ele perdia tudo. Porque quando nós perdemos a fé, queridos, quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Porque a fé é a nossa única certeza, a nossa única garantia nessa terra. O homem pode te prometer algo, mas você não sabe se ele cumprirá. Mas se o Criador prometeu algo para você, se ele diz, eu vou fazer isso na tua vida, é porque ele vai fazer. Então, independente do cenário que você esteja observando, que você esteja diante de você, você tem que crer, você tem que confiar. Por mais que a sua fé seja testada, porque muitas vezes quando o cenário está ruim, ele pode piorar. Para quê? Para testar a nossa fé. Isso no livro de Jó fala muito bem. Eu até deixo como sugestão você ler o livro de Jó, que lá ele mostra perfeitamente sobre isso. Quando Jó achava que o trem ia ficar pior, aí que a coisa piorava. Mas por quê? Jó era fiel. Jó era temente. E mesmo assim Jó foi testado. Jó foi provado. Mas ele nunca negou. Ele nunca negou aquela fé. Ele nunca negou aquele Criador que ele cria. Porque a fé de Jó não era uma fé com água com açúcar. Era uma fé sólida. Era uma fé alicerçada na rocha. O ruacho do próprio Criador estava sobre ele. Por isso que ele suportou todas as dores, todas as mazelas. Quando o mal atingiu Jó, ele não permitiu, ele não deixou que a boca dele pecasse contra o Criador, rogando praga, desdenhando, desmerecendo, colocando em xeque, em dúvida a sua fé, a garantia da sua fé. Ele não negou a sua fé, não negou aquele que o criou. Porque ele conhecia aquele que estava com ele. Quando o adversário escreveu a acusação de Jó, quando o diabo pediu ao Criador que tocasse na vida de Jó, que tinha certeza que Jó não ia permanecer fiel. E o Criador permitiu que ele tocasse em tudo de Jó, menos na vida. Ou seja, tocou até na saúde de Jó. Mas sabe por que o Criador permitiu? Porque o Criador conhecia Jó, sabia que ele era fiel. Os amigos de Jó, querido, choravam dia e noite por ver a situação de Jó. Eles ficavam... Sabe por quê? Porque não tinha uma fé, não tinha um entendimento espiritual do que aquilo ali tinha um propósito maior. Ali havia um propósito maior naquele sofrimento todo. Tinha um propósito maior em todo aquele sofrimento. E o Jó tinha consciência que o Criador, ele era maior do que o homem. Que o Criador, ele tinha uma visão maior, ilimitado. Ele era todo poderoso. A visão do homem é limitada, é estagnada. O homem, ele acha que... Homem que eu digo é entre homem e mulheres, né? Nós somos homem e mulheres que somos carnais.
quando está diante de nós uma situação difícil, quando se levanta uma situação de oposição às nossas vidas, se nós não estivermos alicerçados, não tem jeito mais. É impossível uma mudança. É impossível uma mudança nesse cenário. Sabe por quê? Porque nós estamos alimentando mais a nossa carne do que nosso espírito. Se nós estivéssemos meditando na palavra, ouvindo um louvor, enchendo nossa vida de luz, crendo, não ouvindo, não escutando e comentando entre si derrotas, fracassos, não declarando para a nossa própria casa, não vai dar certo, não tem jeito. Por quê? Porque o cenário é crítico. Mas se nós estivéssemos em oposição a isso, em oposição, sendo resistente ao que está nos acontecendo, resistir, sujeitar ao Criador Yahweh, resista ao mal e ele bate a retirada da sua vida. Sujeitar ao Criador Yahweh, resista ao mal e ele fugirá de vós. Como assim, Érica? Obedecendo ao Criador, obedecendo a sua palavra, o que ele está lançando sobre a sua vida. Se ele está dizendo que tem jeito, é porque tem. Mas você vai só conseguir obedecer e acreditar se você alimentar espiritualmente. Se você se propor a dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, em nome de Yahshua Mashiach, eu entro na tua presença, eu estou sendo testado, eu estou sendo provado, eu sou fraco, eu sou pequeno, minha fé é pequena, os meus olhos não conseguem encontrar uma nova alternativa, mas eu reconheço que eu sou de carne e osso, eu reconheço que eu sou limitado, eu reconheço que as situações que estão ao meu redor e a minha disposição é limitada, mas eu ouvi falar de ti. Eu ouvi falar de ti e eu quero experimentar um novo cenário. Eu quero experimentar uma nova situação. Porque eu sei, Pai, Yahweh, que tu és justo e poderoso. Me dê entendimento, me dê sensibilidade para ouvir, me dê sensibilidade para entender e compreender. Eu sei também, mesmo não crendo que minha fé está abalada, mas eu peço que venha me fortalecer espiritualmente, venha aumentar a minha fé, em nome de Yahshua Mashiach, que meu cenário é negativo, que meu cenário é de oposição à tua palavra, mas eu sei que o inferno não pode prevalecer diante de ti. E Yahshua foi no inferno, pegou a chave da morte, e hoje, como recompensa, nós conseguimos receber a salvação. Então eu sou salva porque Yahshua fez um grande sacrifício, pagou um alto preço por mim e por você. Então, Pai, hoje eu reconheço, hoje eu ouvi dizer que tu é poderoso, todo poderoso, infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então eu grito, minha alma grita, minha alma geme. Eu estou em angústia, porque a minha fé é pequena, porque a minha fé é limitada. Mas eu busco entrar na tua presença, através de Yahshua Mashiach. Eu vivo uma injustiça. Eu quero que essa injustiça venha a ser cessada. Aí você vai falando, você vai declarando o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você necessita de restauração na sua casa, na sua família. Que você precisa de restituição urgente na sua casa, na sua família. Restituição na família, restituição nos estudos, restituição na saúde, restituição na empresa, restituição no trabalho. Eu não sei o que você precisa que seja restituído. Jó necessitava que fosse restituído todas as áreas dele, porque ele já estava sem credibilidade. Por ser fiel, seus amigos choravam, se lamentavam na situação dele, porque antes eles viam um cenário, e Jó era temente. Jó era completamente temente ao Criador, mas o cenário dele, querido, era desesperador, era vergonhoso. Aos olhos humanos, desonrava a fé que ele professava. Muitas vezes você vai ser desafiado, você vai ser envergonhado pelas pessoas,
Você vai ser desacreditado pelas pessoas porque você professa uma fé. E hoje, para você ter fé, você tem que ser corajoso, forte e corajoso. Então, querido, eu quero dizer para você, ore, tenha fé, continue perseverante, independente do cenário, independente das circunstâncias, independente do que seus olhos possam estar contemplando. Muitas vezes, eu e você, quando nós estamos orando por uma causa, por permissão do próprio Criador para testar a minha fé e a sua fé, Ele vai permitir que o cenário piore. Piore muito mais do que o cenário anterior, que antes de você estar orando, antes de você estar lançando, antes de você estar crendo, o cenário vai piorar um pouquinho. Pouquinho? Não, muito. Isso é ruim? Não. Isso significa que a sua fé foi ouvida, que a sua oração foi ouvida, que você contemplará a resposta da sua oração. Muitas vezes, quando você está orando por uma causa, o diabo vai permitir, o Criador vai permitir que o cenário piore, mas para testar a sua fé, a sua fidelidade. Até quando você está disposto a crer? Ou você orou, fez uma oração, o cenário piorou e você vai jogar a sua fé de lado? E nós sabemos que o Criador é a nossa garantia. Então, querido, eu vou falar para você, exemplo pessoal meu, Érica. Quando eu comecei o início da minha fé, da minha conversão, quando eu orava e a situação piorava, me batia um desespero, me vontade de jogar tudo pro alto. Às vezes, por um minuto, acontecia, eu falava, não vou orar mais, não vou me santificar mais, não vou jejuar mais, não vou clamar mais, não vou ajoelhar mais. Mas aí, querido, vi a vozinha perto de mim aqui, ó, o próprio ruacho dele, né? Opa, você está sendo testada, querida. Você vai desistir agora? Se a sua única garantia sou eu, que é o Pai, seu Criador, seu irmão Salvador, você vai desistir dele agora? Você vai entregar os pontos? Você vai duvidar? Vai deixar que a dúvida entre no seu coração? E dúvida é incredulidade. Aí eu me recompunha. Eu me levantava e batia os joelhos no chão e dizia: sujeitai ao Criador e ao resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu começava a declarar palavras bíblicas, porque eu não tinha mais nem palavras para orar, o cenário era tão crítico. Eu ia na Bíblia, ia lá, cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque os teus anjos, ele deu ordem que te guardem em todos os teus caminhos. Querido, e isso foi fortalecendo a minha fé. Aí eu voltava a orar, porque o diabo ele vai tirar a vontade de você de orar, ele vai te dar desânimo. O desânimo vai ser a primeira coisa que vai entrar na sua vida, para você não orar, para você não continuar, para você não acreditar. Ele vai lançar isso sobre você, ainda mais que quando a sua oração está sendo eficaz. Ainda mais quando você está gerando frutos de arrependimentos verdadeiros. Aí, querido, eu abri a palavra do Criador e diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque você conhece o meu nome. Iau! Aí ele falava mais: me invoca e eu te respondo. Na angústia eu estarei contigo. Eu te livrarei, eu livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Aí a fé era retornada. Queridos, ali eu era fortalecido. Eu falei, opa! A minha oração subiu. A minha oração está subindo. Então, por isso foi uma vez? Não, foi várias vezes. Eu tive que exercitar a minha fé.
Eu tive que colocar em prática para que hoje eu tivesse a fé que eu tenho hoje. Ô Érica, o mundo está de pontapé e você está crendo? Eu tô, porque eu sei que aquele que está comigo é maior do que o mundo. E ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que a bênção do Criador está sobre a minha casa. Eu sei que a promessa dele, que bendito será no campo, bendito eu serei na cidade. Eu sei que muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Assim é com você. Você está sendo angustiado, você está sendo testado, você está sendo provado, porque tem algo maior para você. Tem algo maior do Criador na sua vida que irá manifestar. Mas o diabo, ele não prevalecerá, a doença, ela não prevalecerá, o mal, ele não prevalecerá. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerá diante daquele que crê, daquele que busca pelo Criador, aquele que tem o Criador e algo como sua garantia. O inferno não poderá prevalecer. Aquele que intercede, aquele que busca, que clama pelo Yahshua, que é o nosso irmão Salvador. Porque nós sabemos que o Criador, ele nos cerca por todos os lados. Ele coloca a mão sobre nós. Queridos, meus filhos, em Provérbios 1, versos 10 diz: meu filho, minha filha, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Ou seja, se o diabo jogar sugestões na sua mente que você não deve acreditar, que não tem solução, você repreende esse mal. É o diabo que está falando contigo, não é o Criador que está dizendo para você. Você vai dizer: sujeitai ao Criador e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai dizer para esta voz que está no seu ouvido: maior aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Agindo Yahweh, quem impedirá? Jó é um exemplo prático de fé. Jó, ele orava pelos seus amigos enquanto a sua vida era restituída. O Criador, ele restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. O Criador deu ele tudo em dobro. De tudo que ele tinha perdido, tudo que ele tinha antes, ele recebeu em dobro. Jó recebeu vida longa. Jó recebeu a presença do Criador ainda com mais força, com mais notariedade. Queridos, de repente hoje você só conhece o Criador por ouvir falar, mas os seus olhos vão contemplar a presença dele, o poder dele, o agir dele na sua vida, na sua família, na sua casa. Esta é minha fé. Esta é minha fé. Eu ando em contramão do mundo. Eu tenho uma fé que a minha garantia vem do trono do alto, vem do Altíssimo. Eu não tenho fé. Eu sei que aqui no mundo nós necessitamos trabalhar, necessitamos de médicos, necessitamos de recursos, mas eu creio também que aquele que projetou tudo, foi ele que criou céus e terra, foi ele que criou ouro e prata, foi ele que criou a medicina para nos auxiliar. Tudo foi ele que criou. Pensando bem, até o próprio diabo, que caiu o querubim, era um anjo, era um querubim, era um anjo. Ele, por inveja, ele não conseguiu ver aquele resplendor, aquele poder do Criador. Ele quis ocupar o trono dele. Ele quis ocupar o trono. Por isso que ele caiu, e ele é tão persuasivo que ele trouxe mais de uma terça parte. Então abre os seus olhos, abre a sua visão espiritual. A nossa garantia é o nosso Criador Yahweh, aquele que nos criou, e nós somos imagem e semelhança dele. Se você obedece, você está sujeitando a ele. Então, esse livro, essa passagem aqui, é testando a sua fé. É um verdadeiro teste de fé.
Você pode estar no pior cenário, mas se você continuar firme, assim como Jó, você será surpreendido. Jó foi surpreendido? Não, Jó já tinha certeza que ele seria alcançado pela presença do Criador, independente daquilo que estava acontecendo com ele. Ele sabia que viria uma solução. Independente do que aconteceria no finalmente, mas Jó muitas vezes ficou triste? Ficou. Muitas vezes ficou batido? Ficou. Mas no instante ali ele já se recompunha, porque ele sabia que ele tinha garantia que aquele que estava com ele era maior do que tudo aquilo que estava passando com ele. Então essa é a minha garantia, essa é a sua garantia. Não há inferno, não há doença, não há nada que prevaleça diante de Yahweh. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Hoje eu convido você a chamar a presença dele para seu lar, para sua casa, para sua família. Peça a ele, venha me fortalecer, que seu ruach esteja sobre mim, que a sua presença, assim, que eu tenho uma fé assim como Jó. Assim como Jó, independente do que os teus olhos contemplem, independente do cenário que esteja ao teu redor, mas que você seja forte, fervoroso. O Criador Yahweh restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Criador lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. A última resposta de Jó ao Criador foi: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Escute, porque vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Ou seja, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Seu cenário vai mudar. Sua saúde vai ser restaurada. O que você perdeu vai ser restituído. Tudo que você quer perguntar ao Criador, Ele vai te responder. Mas acima de tudo, que a vontade dEle prevaleça. Quando nós fazemos uma oração, nós temos que fazer uma oração e dizer que acima de tudo a sua vontade prevaleça. Mas que eu possa, minha casa possa exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Que a minha casa possa honrar a ti. Que através da minha casa todos vejam e reconheçam que a sua presença está em nós, que a sua presença está em mim, porque bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach para você que assistiu até o fim, que ficou até o fim deste vídeo. Eu sei que a sua fé nunca mais será a mesma depois deste vídeo. E Yahshua Mashiach vive. Paz e harmonia de Yahshua. Louvado e glorificado seja o Santo dos Santos, exaltados. Gratidão, Pai, porque sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Te agradeço, Pai, porque sei que tu já nos respondeste. Abençoa essa vida que está diante deste monitor, abençoa essa casa, essa família, restitui tudo que foi perdido. Que acima de tudo, que ela venha te obedecer, que ela venha crer em ti, porque há um propósito maior além do cenário que ela vive hoje. Há um propósito maior além do cenário que ele vive hoje. Bem sabemos que os teus planos não podem ser frustrados. Os meus olhos antes só te conhecia de ouvir falar, mas eu experimentarei, essa pessoa experimentará, terá a certeza da sua garantia, da sua verdade, que a sua palavra santa e pura. Assim seja. E Yahweh te abençoe, queridos. Yahweh te abençoe. Fique na paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Já deu tudo certo. Crê somente. Já deu tudo certo.